Na ronda 30, fomos jogar contra a Bielorrússia. uh, e as rondas que antecederam, portanto a 28ª foi contra a Dinamarca, tínhamos empatado praticamente, e a ronda 29 tivemos uma vitória esmagadora contra a Polónia, 54-0, e portanto estávamos bastante moralizados. Portanto, eu não joguei este encontro contra a Polónia, portanto também não vou analisar. Uh, Depois daquilo de um dia péssimo, este encontro contra a Polónia estava a ser para nos moralizar. Portanto, na ronda 30 fomos já contra a Bielorrússia, era o último encontro do dia e portanto, este encontro uh, foi muito acidentado, para já porque eles não falavam inglês, tinham até um sistema bastante complexo, uh, e só que era impossível comunicar com eles porque eles simplesmente não falavam, nem percebiam, nem era só linguagem gestual e eles, pronto, era impossível falar. Depois eles jogavam, o centro-1 era 11-16, 12-16, só negava 4 cartas do menor, portanto aqui estou a sublinhar, e negava 5 cartas do rico. Depois os desenvolvimentos eram, pronto, estão aqui explicitados, também eram coisas muito, muito fora do normal e, portanto, jogavam turbo modificado, tudo modificado por eles, não sei o quê. Era impossível falar com eles, era impossível que eles explicassem e, portanto, portanto, nesta área acho que a EBL vai ter que fazer alguma coisa. Depois tinham coisas na folha de convenções que eram proibidas completamente. Por exemplo, preempt random. Portanto, é impossível, não é impossível, é ilegal qualquer par jogar aberturas random, porque isso é logo é penalização automática. Pode jogar, por exemplo, aberturas ou tipo com um gap de pontos mais wide, com um número de cartas mais wide, mas não pode jogar random em nenhum caso. Tipo, nunca se pode dar uma explicação que a abertura é à sorte. Pode dizer que tem um range aberto ou é específico muito fraco ou qualquer coisa. Isto, e, e para mais até a barreira linguística que havia. Portanto, eu acho que aqui a EBL vai ter que mudar um pouco as regras nesta área e vai ter que obrigar, uh, na minha opinião, os pares a pelo menos conseguirem explicar a terem inglês suficiente para explicar uh, o seu o seu sistema, as suas convenções, a sua maneira de sair, o que é que o parceiro mostra e se eles não conseguirem explicar, são obrigados a jogar um sistema muito mais simples. Era tudo artificial e era impossível de comunicar bem. Há a crescer a isto, e aí o senhor não tem culpa nenhuma. Bem, eu estava na cortina com um senhor que pesava mais de 200 quilos, ah, ocupava o espaço todo da mesa, pá, e era o último encontro do dia, era impossível estar ali com o cheiro a suor, portanto o homem nem sequer tem culpa, mas pá, e era, pronto, eu estava irritadíssimo com tudo, ainda por cima tive o azar de ir jogar na mesa do homem, que já toda a gente sabia que ia ser problemático, tive o azar de ficar no lado da cortina dele e, pá, e depois o sistema não conseguia falar com ele, que ele só falava por gestos, eu não percebia nada do que ele estava a dizer. Bem, e esta primeira mão, uh, portanto, ele alertou um ouro que era. Bem, aqui na folha de convenções eram 5 ou mais ouros, obviamente que eu não percebi nada disto. Uh, não, exato, negava 4 paus e 4 ouros, mas se tivesse 11, 16 balançado, porque aí era o caso que tinha aberto
pau e portanto quando tivesse balançado podia ter isto porque se não tinha aberto no centro 1. Portanto, um centro 1 só negava era menores de 4 cartas. Podia ter ricos, mas negava menores. Uh, portanto, o parceiro abriu num ouro, passa, ele marcou uma copa natural. Eu entrei em duas espadas, o branco contra vulnerável. Bem, e agora o parceiro marcou 3 sem trunfo e ele alertou nestas palavras: Many diamonds and a lot of points. Pronto, disse, eu perguntei e ele disse Diamonds, Diamond, and eu perguntei and how about his strength, and ele disse a lot of points ou qualquer coisa assim. E eu disse para ele escrever e ele não escreveu porque não sabia. Uh, o Paulo saiu ao Duque de Espadas. Uh, bem, e aqui, portanto, eu sei que portanto, se ele tem uma data de ouros, deve ter para aí uns 6 ouros, para aí com 18 pontos, era mais ou menos o que eu estava a perceber pela conversa dele. Uh, bem, se eu jogar às de espada, espada, o adversário faz, joga por exemplo um ouro para a dama, eu perco para o meu, eu faço o meu rei, se jogar outra espada ele faz, agora tira por exemplo os ouros todos, fazendo 5 ouros, duas vasas as espadas, e agora por exemplo joga o rei de copas, o Paulo faz e já não tem comunicante para mim. Portanto aqui eu como precisava que o Paulo tivesse uma figura a copas e uma figura a paus para derrotar, porque aí ele não tinha 9 vasas, portanto só fazia 5 ouros, porque ele tem que jogar o ouro da mão, duas espadas 7, e portanto agora precisa que ele esteja ou curta copas, ou portanto, se ele tiver por exemplo duas copas de as ou de rei, portanto ele agora joga um ouro para a dama, que eu faço o rei, portanto se ele tiver duas copas de rei, e começar já pela copa, joga o rei de copas, o Paulo cede, joga outra copa, o Paulo entra, liberta a espada, e portanto liberta a espada, eu cedo outra vez e ficamos com o comunicante. Por outro lado, também era um bocado estranho o leilão, porque eu sei que o Paulo entra light, ainda por cima branco contra vulnerável. Uh, Entre oeste e sul estão 8 cartas de copas. E se sul não tem fita, o Paulo tem 5. E para não ter marcado uma copa, deve ter copas más, muito más. Porque o Paulo deve ter algum jogo, né, para nós conseguirmos derrotar isto. E mesmo se tivesse 6 copas de rei, ou isso tinha entrado pelo menos ou em 2 ou em 3 copas. Portanto, a alternativa era o declarante ter as e rei de copas secos. Uh, no caso em que, portanto, jogava as e rei de copas, mesmo assim jogava, por exemplo, ouro para a dama e eu fazia o rei de ouros. E agora precisava que o Paulo tivesse, por exemplo, as dama de paus, em que ele só fazia 5 vasas a ouros. Portanto, aí precisava que o declarante só tivesse 5 cartas de ouros para fazer 4 vasas a ouros, as e rei de copas 5, 6, 2 espadas 7, 8, ou então eu não lhe dar a última vaza de espadas, portanto aí precisava que o Paulo tivesse 3 paus das damas e ele com o declarante com o rei de pau seco. Portanto, aqui pareceu muito melhor ceder a espada e manter as comunicantes entre as nossas mãos. Portanto, joguei o valete para o caso do Paulo ter 3 de 10, não é? E agora ele fazia esta vaza, mas portanto agora ficava com 2 de rei. Agora era, se ele não tivesse nenhuma entrada no morto, se ele não tivesse nenhuma entrada no morto, podíamos não lhe ter que dar a última vaza às espadas. Bem, e agora ele jogou a dama de paus. Que o Paulo fez o rei. Bem, esta jogada é estranhíssima porque eu tenho o 10 de paus, eu estou a olhar para ele, não é? Sei que, portanto, se ele tivesse as dama valete de paus secos, teria partido com as. Uh, e, portanto, aqui parece que ele tem dama valete secos. E o Paulo tem as e rei de paus secos também. Bem, mas isto aqui, portanto, se ele, para ele estar a tentar apurar este naipe de paus, isto ele não deve ter ouros muito bons, não é? Deve só ter 5 ouros. Senão ele teria começado a explorar os ouros em vez de começar a jogar vasas para fora ridiculamente. Né? Portanto, o Paulo agora jogou 10 de espadas, que eu tornei a ceder. E agora ele apresentou o baixo de copas e o rei de copas. E o Paulo disse que tinha número par. Eu baldei um pau.
outra copa. Bem, neste momento eu chamei o árbitro porque, porque já sabia que ele tinha quatro cartas de copas e só que pronto, ele não tinha escrito e eu chamei o árbitro a dizer que para já tinha tido uma informação errada, porque eu agora estava a ver um perigo que era ele tirar a copa, por exemplo, se tivesse as e dama de paus, tirar as duas vasas de paus, portanto tirava a copa e tinha que baldar, por exemplo, uma espada. Agora ele tirava duas vasas de paus em que baldava um ouro e uma espada e ele agora encartava-me na última espada. Eu fazia e agora tinha que me virar no ouro se ele tivesse, por exemplo, três espadas de rei e dama, quatro copas de as e rei, três ouros de as e três paus de as dama valete. Portanto, eu chamei o árbitro a dizer que, pá, que o adversário nem sequer tinha escrito a explicação, mas que tinha dito que o parceiro tinha a lot of diamonds and many diamonds and a lot of points, ou qualquer coisa desse género. E o senhor continuava-me a confirmar, sim, a confirmar, a dizer sim, sim, o meu parceiro tem muitos ouros e tem muitos pontos. E portanto, quando nós já sabíamos que ele tinha quatro cartas de copas, três cartas de espadas e pelo menos duas cartas de paus, nem a jogada dama de pau checa, e portanto tinha no máximo quatro cartas de ouros. Uh, e portanto o árbitro disse para eu também exigir as explicações por escrito. Eu pedi a explicação por escrito, só que o adversário não dava. Bem, portanto ali o clima estava um pouco tenso. Uh, mas de facto, isto era só pá, uma estupidez lá do leilão deles, porque o adversário tinha era 4 horas de valete e 3 sem trunfo. Para um era fita copas e para o outro, ou então ele marcou 3 sem trunfo. Depois ninguém ficou por perceber que não se percebeu se ele marcou 3 sem trunfo porque queria jogar 3 sem trunfo ou se aquilo era fita copas. Mas portanto a explicação era que de facto tinha muitos ouros. Portanto demos 3 cabides, 300. Uh, e portanto aqui também o Paulo não dobrou, mas também se dobrasse eles fugiam para uma, duas, três, quatro, cinco, fugiam para quatro copas, que também que já era 500. Bem, aqui e ainda por cima o Paulo sabe como eu marquei duas espadas e em princípio como não abri em três espadas devia ter algum jogo, portanto o que me fez não abrir em duas espadas era que tinha algum jogo e depois como o sistema era assim esquisito eu optei por tirar um bocado de espaço ao leilão deles portanto, e conduzi isto a trancha em trunfo, mas o Paulo acho que devia ter dobrado com as as rei e três cartas de fit. Uh, mas pronto, temos 300 também já não era mau. Na mão seguinte, uh, portanto, foi abertura em terceira posição. Bem, eu optei por dobrar. Eu não sei, a minha mão é boa, é muito ofensiva, só que eu acho que a mão não vai ser nossa porque só tem 9 pontos, o Paulo está passado e portanto, ou eles vão barrar, se nós ganharmos 4 copas, eles vão em 4 espadas. Se o Paulo tiver espadas, eu posso meter aqui. Para já, eu não estou a meter em grandes charilhos porque eu tenho uma distribuição muito boa e é difícil eles agarrarem-me. Mas estou a explicar muito a minha distribuição e como é que ele há de cartear. Mas de qualquer forma, eu optei por dobrar. Eu não tenho a certeza que tenha sido a melhor opção. Uh, Pá, todos os jogadores de novo grafo dobraram, mas eu mesmo assim não estou convencido que tenha sido a melhor opção. Mas portanto, acabei por fazê-lo. Bem, a saída saiu 7 copas. O adversário jogou o Valete e o Paulo As. O Paulo jogou mais uma Copa, portanto agora já sei que o Paulo tem double na Copas. E agora o declarante jogou um ouro. O Paulo disse que tinha número par de cartas de ouro. Portanto o Paulo tem número par de. Tem double na Copas, número par de ouros. Uh, portanto, por esta jogada parece que o Paulo tem duas Copas e quatro ouros. Portanto, se tiver 5 espadas, que é a única maneira que tem de derrotar, tem double na paus. Portanto, eu tirei a dama, eu tirei o as de paus, a dama de copas onde o pau baldou o pau. Bem, tirei o as de paus antes para... Porque o pau, por exemplo, podia ter dois paus de dama e se atirasse a copa antes ele podia não tirar o... Se o pau tivesse dois paus de dama podia não baldar o pau porque podia não estar à espera que eu tivesse o as de paus. Portanto, eu tirei o as de paus para forçar o pau agora a perceber que era para baldar a dama porque eu já tinha mostrado a dama de copas.
porque como saí ao 7 copas e a seguir joguei o 10, tinha que ter uma carta acima. Portanto, tirei o as de paus, depois tirei a dama de copas onde o pau baldou o pau, dei-lhe o corte, o pau saiu de mão no ouro, e agora o adversário cometeu. Bem, não é que cometeu o erro, é isto. Bem, agora o adversário de cartas abertas, ele tem que passar já a espada. Bem, ele sabia que eu tinha mostrado 4 cartas de copas, 5 cartas de paus e deu contagem ao Paulo de número par de ouros. Portanto, se o adversário tivesse confiado no que nós estávamos a fazer, tinha cortado o ouro e agora tinha jogado o 9 de espadas e conseguia ganhar a mão. Porque agora, como o adversário tirou o as de espadas, portanto, tirou o as de espadas, o Paulo afogou-se ele próprio na mão, portanto, porque agora cortou o ouro no morto, apresentou o tal 9 de espadas, mas agora quando jogou a Copa ao Paulo do morto, o Paulo baldou o ouro e ele teve que cortar. Enquanto se cortasse o ouro, partia com o 9 de espadas, o Paulo tinha que jogar pequena, uma espada para o 10 e tabular. Portanto, aqui do outro lado eles ganharam duas espadas com vaza a mais. Que é estranho, mas, mas pronto, ele aqui cometeu esse pequeno erro retirar o as de espadas. Bem, na mão 4. Portanto, ele abriu num pau que era lá uma salganhada qualquer, que podia ter 4 cartas e 11, 16, não sei o quê. Portanto, eu marquei um ouro. O sul dobrou, que eram 4 ou 5 copas. Norte marcou uma copa, que eram 3 cartas de copas. Eu dobrei, ainda a mostrar alguns extras, como tinha 4 cartas de espadas. O sul redobrou, que era a intenção de punir. Passo, passo. Eu marquei uma espada. Uh, Agora foi passo, passo. O tabuleiro teve do meu lado durante 2 minutos. Ele dobrou, passo, este passou e o Paulo passou. Bem, o Paulo chamou o árbitro a dizer que tinha havido uma grande quebra de tempo e dobra, que de facto era tudo verdade, só que depois eles lá conseguiram explicar que o passo era forcing e que portanto o dobra era um. Uh, o passo era forcing e era uh, duas ou três cartas e portanto o dobra era também era punitivo ou qualquer coisa desse género. Bem, o adversário saiu à dama de paus. Portanto, eu sei que ele tem pelo menos 4 cartas de paus e 3 cartas de copas. E portanto, e eu sabia que as espadas deviam estar 3-3, uh, porque o dobra uma espada eram 4 cartas e este também ter dobrado era 1 ou 4 e este ter dobrado também sugeria também 2 ou 3 e portanto, como nenhum deles tinha 4, eu sabia que estavam os dois com 3-3. Portanto, eu fiz o as de paus. Agora aqui o 10 de copas parecia obrigatório, mas aqui analisando as pintas a paus, portanto, falta-me abaixo, falta-me o terno, portanto, falta-me rei, valete, 10 e terno. Agora joguei o tal 10 de copas, que este adversário fez o rei, jogou uma espada. Bem, neste momento, como ele jogou uma espada, em princípio os paus devem estar 5-2, porque senão ele tinha jogado outro pau para vir para as promoções de trunfo. Portanto, eu joguei o 9 de espadas, 10 as. Eu joguei finalmente outra copa, ainda porque se o 9 de copas estivesse dentro, eu ainda ficava aqui com uma focheta copas e depois eles podiam ter que dar a última vaza. O rei de paus, que este adversário baldou do Touros a confirmar a posição. Valete de paus que eu cortei com o 7 de espadas, foi recortado com o 8. E agora mais um trunfo. Bem, aqui pelos timings e pela rapidez a que ele jogou o trunfo e que ele recortou e que jogou o trunfo, bem, eu tinha praticamente certeza que ele nem sequer tinha a dama de espadas e até porque já tinha uh, bem, o meu feeling também do leilão é que as espadas estavam 3-3 e portanto mesmo assim ele podia também ter 4 más, mas se ele tivesse 4 más era muito difícil jogar trunfo com 4 dama naquela posição e ainda que tivesse jogado agora também podia ter optado no 7 de espadas por baldar, por exemplo, mais um ouro ou qualquer coisa e portanto ele recortou mesmo como quem não tinha mais nada acima e
jogou trunfo, portanto eu entrei com o rei. E nesta posição, se eu tivesse parado para pensar, portanto, Norte mostrou 3 espadas de dama, 3 copas de as ou de dama, desculpa, perdão, 3 copas de dama ou 3 copas de as e dama. Uh, não, copa perdi para o 9. Não, portanto, 3 copas de as ou 3 copas de dama, exato, isso é que estava correto. E 5 cartas de paus de rei valete e 10. Portanto, se tiver o as de copas, bem, mas se tivesse o as de copas, o adversário de sul, quando eu joguei copa, tinha jogado o rei. Que, para mim, parecia que... Bem, o rei só estava a enganar, era o parceiro, portanto, o rei em princípio negava a dama, portanto, eu achei mesmo que Norte tinha 3 espadas de dama, 3 copas de dama, 5 paus de rei valete e 10, portanto ele tinha o ouro. Portanto, eu neste momento já fiz 3 vasas. Portanto, agora se jogar ouro para a dama é a quarta, o as de ouros é a quinta. Agora o 6 e o valete de espadas são as duas mais altas, excepto a dama. Portanto, se eu fizesse a dama de ouros era a quarta, o as de ouros a quinta, o corta-ouros no morto a sexta. E agora uma copa cortada a sétima vaza. Mas isto era se Norte tivesse 14 cartas, porque se Norte tiver o Double Ton Ouros, que já mostrou ter, não é? Porque tem 3 cartas de espadas, 3 cartas de copas, os 5 paus que já mostrou, portanto só pode ter 2 ouros. Havia aqui um pormenor que eu descurei, que foi o facto de os paus que faltam ser figura eterno. Portanto, eu tinha uma linha a 100% para isto, que era jogar simplesmente ouro para a dama, e nesta posição jogar o ouro cortado, quinta vaza, copa cortada, extraindo a última copa a norte, sexta vaza, e agora sim saí de mão no as de ouros, porque agora norte vai cortar e vai ficar com 10 turn de pausa, duas cartas do fim, e vai jogar o 10 de pausa e vai se virar para o 8 de paus do morto. Portanto, isto aqui eu não vi esta posição final. Bem, depois nós a falarmos a caminho do restaurante quais é que eram as maneiras de ganhar, e mesmo a falar com o Jorge Castanheira e com o Pedro e com o João e com o Paulo também. Bem, nem sequer vimos esta posição, que era tão simples, era só ver as... Portanto, era só analisar que este tinha de facto os dois paus mais altos, portanto aqui era simplesmente jogar o ouro cortado, com o valete, cortar a copa de cena, e agora sair de mão agora sim no as de ouros, que forçava norte a cortar e já não tinha comunicantes para baixo. Bem, eu tirei o as de ouros e agora aqui lixei-me porque uh, agora no ouro fui recortado e levei um cabido. Portanto, esta posição final, que era, pronto, era uma coisa assim... Aqui era só jogar o ouro cortado, portanto, aqui posso mostrar as cartas todas. Cá está ele com 10 turno de paus, portanto era o ouro cortado. A copa extraindo-lhe a última carta de copas a norte. E depois cheio de mão no as de ouro. E depois ele virava-se para 9, 8 paus. Portanto, de facto aqui eu não vi esta posição final e foram mais 8 imps fora porque ganhava uma espada dobrada que é 160, assim ele vê um cabido, são 8 imps. Bem, na mão 7, portanto, o Paulo abriu num pau, que é ou 12, 14 balançado ou natural com paus. Eu marquei duas copas, que era singleton a ouros, a copas ou a espadas. Pelo menos 4 cartas de paus. E qualquer força. O Paulo marcou 2 sem trunfo a perguntar. Eu marquei 3 paus, que era exatamente 4, 4, 4, 1. Com um singleton qualquer. O Paulo marcou 3 ouros a perguntar. Eu marquei 3 copas, que era singleton a ouros. O Paulo marcou 4 ouros, que era fita copas. E uma mão que não estava mínima. Portanto, ou não tinha nenhum desperdício e tinha 12, 14, ou então tinha mão 15 ou mais. Posto isto. Portanto, norte aqui dobrou 3 ouros, é importante. Portanto, indicação de saída e o leilão seguiu assim. Bem, agora aqui norte dobrou, não entrou num ouro, portanto, em princípio deve ter 4 cartas, mas a saída a ouros confirmou-me isso mesmo, não é? Deve ter 4 ou 3, portanto, a saída a ouros eles iam primeiros, terceiros e quintas, portanto, eu sabia que agora norte tinha 4 cartas de ouros.
Ainda por cima mostrou As e Rei de Ouro, portanto eu cortei agora. Agora joguei um pau para o rei, um ouro cortado, o as de copas e portanto um pau para o rei. E agora o último ouro cortado, agora tirei o as de copas. Joguei outra copa que sou o baldô. Dama de paus. Bem, e agora aqui nesta posição, portanto, Norte mostrou um número par de ouros, tem 4 ouros e 4 copas. Bem, neste momento, portanto, nesta posição, portanto, quando Norte mostrou tens 4 cartas de copas e 4 cartas de ouros, e agora assistiu ao segundo pau, portanto, agora, se os paus tiverem 3-3, portanto, eu já tenho 6 vasas nesta altura, o as de paus é a sétima, forço, portanto, o quarto pau. Se o adversário cortar o tabel, se o adversário baldar uma espada, portanto é a oitava, rei de espadas nona, espada para o as, décima. Portanto, se os paus tiverem 4-2, agora é que pode, portanto, se tiverem em norte, 4 cartas de paus, portanto, pau, pequeno, agora jogo as. Portanto, se tiverem em sul, portanto, vamos começar por sul. Se tiverem em sul, norte mostrou 4 ouros e 4 copas. Se só tiver, portanto, se só tiver 2 paus, tem 3 cartas de espadas. Portanto, agora no pau, o melhor que ele tem a fazer é baldar uma espada. Eu faço o as e agora, portanto, ele mostrou 4 copas de dama. Portanto, ele agora, como tinha mostrado, 4 cartas de copas de dama, 4 ouros de as-rei, são 7 pontos. São 9 pontos, perdão. Portanto, se tiver a dama de espadas, como estava curta paus, estaria dobrado. Portanto, eu agora jogava rei de espadas, espada para o valete e as de espadas. Portanto, se ele não cortasse era a décima base, se ele cortasse eu depois fazia a copa. Se o adversário tiver 4 cartas de paus, portanto tem 4 cartas de paus, 4 cartas de ouros e 4 cartas de copas, sobra-lhe uma carta de espadas, portanto, pau para o as. E agora é sétima vaza, portanto agora é só jogar. Parece que é bom jogar o pau cortado, mas não, agora é só jogar rei de espadas, espada para o valete, e agora, portanto, ele corta quando quiser e fazemos ainda uma espada e uma copa. Portanto, aqui o pau é mais ou menos tipo para nos dar, portanto, jogar o pau do morto é para nos dar mais ou menos a solução é mais ou menos tipo é um squeeze para contar a distribuição. Portanto, eu neste momento, como vi que o norte tinha 4-4-4-1, portanto, agora joguei o rei de espadas e espada que era a 100%. Ele cortou e tabelei. Mas, portanto, nesta posição, portanto, com paus 3-3 não havia carteio. Com paus 4-2 em... Portanto, se norte só tivesse 2 cartas de paus, é que eu tinha que jogar o tal, portanto, como tinha 2 cartas de paus, 4 ouros de as-rei, portanto, como tinha 4 cartas de copas de dama, em princípio não teria a dama de espadas, então era mais provável ter dobrado, portanto eu aí tinha que jogar pau para o as, e agora se ele baldasse o ouro, portanto, se ele baldasse o ouro, era a 100%, portanto, porque eu jogava pau cortado, e se ele, portanto, aqui, se ele só tivesse 2 cartas de paus, agora jogava o pau. Se ele baldasse a espada, ficava com 2 cartas de espadas e agora eu jogava rei de espada, espada para o valete.
Se ele baldasse o ouro, eu jogava o as de paus, cortava um pau, em que ele, como tinha que recortar, e tirava o último trunfo e agora virava-se na espada. Portanto, a defesa dele era a única, era baldar a espada, que ele nem sequer podia nem sequer estar a ver isso. E, portanto, se ele baldasse a espada, depois eu tinha que jogar rei de espada, espada para o valete portanto, fazer proteger espadas para fazer a décima vaza. Uh, mão 8. Bem, ele abriu num pau, eu dobrei. Sul marcou uma espada, dois paus, dois ouros, relé força em partida, duas copas, natural, três paus, três espadas, duas cartas, três sem trunfo. Bem, o pau saiu ao 9 de copas. As nossas saídas, tanto são atitude contra sem trunfo, portanto, com double, tanto saímos à mais alta, com 3 vis também saímos à mais alta, desde que seja inferior ao 10. Portanto, com 3 de 10 saímos à segunda e com 3 de 9 saímos à primeira. Uh, bem, o pau saiu ao 9 de copas e aqui, portanto, uh, em princípio o declarante deve ter ou 5 espadas de rei-dama, deve ter para aí umas 5 espadas de rei-dama, deve ter fita paus. Uh, Portanto, se o declarante tiver, por exemplo, o rei de paus, o rei de copas, o rei de paus, o rei de copas e o as de ouros, vai fazer, por exemplo, 6 vasos a paus, o as de ouros 7. Portanto, agora aqui a minha chance é. A minha chance é. É o parecer ter o 9 de ouros. Portanto, aqui entrei com as de copas, porque ceder a copa depois permitia que ele apurasse os paus. E depois ele nunca mais vai jogar paus. Portanto, e joguei o rei de ouros. Depois valete de ouros. Bem, aqui o Paulo, a primeira sobre o rei de ouros jogou o duque, que era a contagem. O valete de ouros. Valete de ouros agora aqui, eu acho que eu devia ter jogado o 10 de ouros para explicar que tinha rei, valete e 10. E sobre o 10 de ouros o Paulo tinha que chamar com o 9, onde negasse o 9. Bem, sobre o valete, ele em princípio também tem que chamar com o 9 e negasse o 9, porque eu também não, o declarado não, se tiver o 10 é tudo igual, portanto ele devia chamar ou negar, portanto ele chamou, porque se ele negar, se ele tivesse negado, agora dependendo do que ele fizesse, bem, agora com a espada para o valete, eu ia ceder a espada, entrar na segunda espada e, e agora, portanto, ia ceder a espada, entrar na segunda e fechá-lo no morto, jogar para ele ter, para ele não ter o rei de pau, jogar para ele ter, por exemplo, o as de ouros, rei dama de espadas e o rei de copas já fazia 12 pontos. Como o Paulo jogou o terno de ouros, para mim ele tinha 9 de ouros, portanto eu entrei com o as, joguei o 10 de ouros e ouro e, portanto depois o Paulo ainda jogou a copa que ele fez, espada para a dama, rei de espadas, espada e agora jogou um pau para o as e fez. E o Paulo depois apresentou o pau e a copa bons, portanto levou 3 cabides. Uh, aqui, portanto, o spot correto de jogar era 5 paus, mas eu acho que os nossos parceiros jogaram 6 paus. Depois jogaram 6 paus com um cabide portanto, mas de qualquer forma ainda ganhámos 6 imos, mas podíamos ter ganho 12. Bem, e na mão 12, portanto, o Paulo abriu numa copa, uma espada de norte. Eu marquei 3 espadas que era curta espadas, forcing partida. 4 espadas. O Paulo passou, queria dizer que queria jogar dobrado, passo, eu dobrei, passo, passo, passo. Portanto, eu saí a tronfo, né? Eu domino todos os naipes. Uh, portanto, tenho é que reduzir os cortes, ainda por cima, como o Paulo passou a dizer que queria jogar dobrado, ou estava balançado. Em princípio, devia ter 3 cartas de espadas, deve ter entradas, portanto, este flanco de jogar sempre tronfo deve ser o melhor para nós. Agora o declarante jogou uma copa que o Paulo fez o as, jogou outra espada que eu deu uma copa. Ele jogou finalmente uma copa cortada,
um pau para o as, outra copa cortada, outro pau cortado, o as de espadas tirando o último trunfo. Bem, neste momento, portanto, refazendo as jogadas, portanto, ele fez um trunfo da mão, jogou uma copa para fora, nós jogamos o segundo trunfo. Agora o adversário fez da mão, jogou copa cortada, pau para o as, copa cortada, pau cortado, tirou o as de espadas. Portanto, neste momento o declarante mostrou 5 cartas de espadas, 3 cartas de copas, um pau e 4 ouros. Portanto, neste final, o declarante a 5 cartas do fim tem um trunfo e 4 ouros. O Paulo tem, portanto, chicana às espadas, tem duas copas, 2 ouros e a dama de paus. Portanto, e agora em termos de pontos. Uh, isto aqui, portanto, estamos nesta posição. Portanto, em termos de pontos, o Paulo mostrou o rei de espadas e o as de copas 7, a dama de paus 9. Portanto, para abrir tem que ter a dama de ouros. Portanto, eu estou seguro para baldar um ouro. Isto porque já estou a ver que se ele falhar o ouro, portanto, depois o cabide vai vir os cabides extra vão vir de eu manter comunicando no valete paus para conseguir alcançar a mão do Paulo onde ele tem as copas apuradas. Portanto, eu posso baldar um ouro tranquilamente nesta posição. E agora o declarante ouro para o valete, que o Paulo fez a dama. Bem, e agora aqui nesta posição, o Sarma sabe que o declarante tem 3 ouros e um trunfo. E portanto, agora o Sarma tem que jogar é a Copa, porque se jogar o pau, eh, eu depois tenho que me virar no último ouro. Portanto, ele tem que preservar ainda a nossa comunicante, que é o pau. Portanto, ele jogou corretamente a Copa. Eu curto, o declarante cortou e eu baldei o rei de paus. O declarante jogou o ouro, que eu entrei agora com o as, e portanto joguei o pau que o Paulo tabelou. Uh, bem, pronto, esta mão não tem nada que saber, é só para ilustrar tipo, portanto, um final a 4 cartas, em que este era um bocado mais com. Era só, portanto, contar as distribuições, contar as hipóteses e jogar o. E, e pronto, e jogar a carta correta, né? Que pareciam as duas inócuas, o pau ou a copa, mas portanto o pau jogou corretamente, jogou a copa em vez de jogar o pau que conduzia a menos uma vaza para a defesa. Portanto, no final de contas, ganhámos 34-11. É uma equipa que pronto, era também do nosso campeonato, eram talvez um pouco mais fracos. Uh, os impos que concedemos foi naquela tal mão do 4-4-4-1, eles jogaram 4 copas dobradas. Portanto, este dobre, além de. Bem, além de explicar o jogo, ainda até explicou como é que estavam as copas. Mas de facto só 5 jogadores é que perderam. Talvez porque num leilão menos em que não passa a indicação de saída a ouros, deve ter havido bastante saídas a espadas, e com saída a espadas é de facto não tem muito mais carteio, porque joga-se a carta que jogar do morto garante logo 3 vasos a espada. Portanto, todas as saídas a espadas o contrato entregou automaticamente. E depois, pronto, permitimos aqui mais 4 wimps. Uh, pronto, isto foi. E está o resumo feito do encontro contra a Bielorrússia.